Encontrando uma posição confortável, eu quero que você respire profundamente. Respire, prenda o ar. Solte o ar. Respire. Solte. Respire. E a cada respiração, eu vou pedir que você traga na sua mente uma memória relaxante. E eu quero que você mergulhe dentro dessa ou dessas memórias relaxantes. Mergulhe. Mergulhe. E reviva outra vez. Isso. Reviva de novo. Isso. Assim. Eu não preciso que você explique, eu quero que você apenas reviva esse momento relaxante. Reviva esse momento. Vários momentos de relaxamento mental, emocional, de relaxamento corporal. Vários momentos você vai revivendo. Lembre-se de momentos onde teve a certeza de alguma coisa errada, limitante, negativa ou ruim. E descobrir-se certo de estar errado. E perceber isso parece olhar a coisa certa. Lembre-se de um tempo. E vai amplificando isso enquanto você vai se imaginando descendo degraus de uma escada. Nas lentes ou no sistema de som e sensação. E a cada degrau que você vai descendo, vai sendo um pouco mais especial. Para suas experiências internas. Se soltar. Por exemplo, quais referências tem certamente sobre você ou alguém relaxar no sentido mais positivo e construtivo para sua vida? Quais referências tem certamente sobre você ou alguém ter escolhido se perguntar-lhe diante de um grande desafio em um contexto desafiador? Eu vou contar de 7 a 0. Sente-se ou deite-se num lugar confortável. E tenha a cada número você vai aprofundando esse estado, soltando, relaxando, cada vez mais, este é um trabalho profundo, mais, dentro de você. Toda vez que você mais, inconscientemente vai se 7, aprender alguma coisa, 6, algum conceito ou tarefa, vezes mais, isso, assim, cada vez mais, 5, vezes mais profundo, tranquilo, saudável, 4 vezes mais um pouco, isso, 3, 2, 1, não apenas agora, mas também 0, por diante num processo progressivo e gerativo. menos 1, E agora você já pode aprender menos 2, menos caminhos para nos ensinar alguma coisa de 3. grande importância sobre o equilíbrio. Enquanto você relaxa, seu corpo relaxa. Por isso é importante que você, eu quero que você deixe uma grande tela de cinema daquelas especiais, gigantescas, meio curvas, aquelas que ocupam todo o espaço do seu campo visual. Surja diante dos olhos da sua mente
Eu quero que você veja essa tela de cinema. E eu quero que você veja um filme colorido, bonito, sonoro, nítido, brilhoso, com aquelas características que para você são especiais, para você significam alguma coisa especial, muito especial. Eu quero que você simplesmente veja nessa tela com essas características um pouco de tudo aquilo que você considera interessante. Não que você tenha qualquer obrigação de fazer ou não fazer, que tenha a ver com viver melhor, em sintonia com alguma coisa de importância maior. Traga exemplos de pessoas que você sabe ou pensa ou acredita que de alguma maneira estão em sintonia com alguma coisa, estão em sintonia com coisas importantes, mas não importantes apenas em relação a um objetivo específico ou alguma coisa específica. Pessoas que estão em sintonia com alguma coisa de ordem maior, algo maior, alguma coisa especial, muito especial. Eu quero que você traga exemplos diversos, de pessoas diversas. Pessoas que existem, personagens de livro, de filmes, séries. Exemplos de amigos, exemplos de conhecidos, de celebridades, qualquer coisa que você já tenha visto e que mesmo você sabendo que você talvez nunca fizesse isso ou aquilo lá, porque é muito específico e tal, mas coisas que em geral você admira. Admira sobretudo o fato, o ato daquela pessoa estar não só fazendo algo, mas fazendo algo que serve a um propósito maior, ao bem maior, a um bem maior. Eu quero que você vá exatamente experimentando, vendo, ouvindo, sentindo, notando todas essas coisas, tudo isso, notando, percebendo tudo isso. Isso. E comece a ver um pouco disso tudo, aquelas pessoas naqueles contextos. E mais do que as ações e das atividades que estão envolvidas, eu quero que você perceba os valores por trás, os valores que estão por trás, as coisas que estão por trás, tudo que está por trás. Note, perceba, tenha em mente isso.
forma que você tem em mente vai. Isso. Não importa se você eu fico me perguntando se em parte a sua mente E comece a perceber nessas várias coisas, esses valores, essas coisas importantes de ordem maior, que parecem estar por detrás disso. Ou seja, quando fulano de tal tem uma organização que ajuda crianças com fome, quais são as coisas importantes que estão por trás disso, os valores importantes? Mas eu não estou falando só de coisas grandiosas, mega projetos milionários. Eu estou falando às vezes de coisas menores. Às vezes uma coisa que uma senhorinha pobre faz em algum lugar para ajudar crianças, sem praticamente nenhum custo envolvido. Mas ela está lá dedicada, trabalhando, por exemplo, pela sabedoria, pela educação, pelo compartilhamento de experiência. Tudo isso são valores. Comece a identificar esses valores que transcendem as coisas que estão sendo feitas. Comece a identificar isso, esses valores, essas coisas que estão sendo feitas, essas coisas que estão sendo contempladas. Todas essas coisas, tudo isso, assim, veja, ouça, sinta, perceba. Imagine esse grupo reunido num lugar, um grupo com várias pessoas que parecem, de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, essas pessoas parecem guiadas por princípios maiores, de ordem maior. Parecem guiadas. Isso. Para que eu possa perceber alguma coisa diferente. Esse grupo, em parte fictício, em parte de pessoas verdadeiras, personagens, celebridades. E note o que esse grupo tem em comum quando você junta todo mundo em algum lugar, onde no seu espaço mental você vê esse grupo. O que tem em comum? O que? Apesar das diferenças de pessoas, idades, educação, formação, o que essas pessoas têm em comum? O que? O que eu vendia para as pessoas? O que essas pessoas têm em comum? Inclusive me tratarem de determinadas maneiras. O que tem em comum? A versão até então problemática. O que elas têm em comum? Do meu jeito de ser. Evidentemente, você não fazer. E eu quero que você imagine que você vai se aproximando e você vai notando quais são as outras coisas que predominam, as cores que predominam no grupo, que você está imaginando, o tipo de movimento, de ritmo que predomina no grupo, de tom de voz,
o tipo de sensação que o grupo como um todo comunica para quem está interagindo, como por exemplo você. Isso. Os espaços assim, com referências quaisquer que possam nos ajudar a fazer sentido. Vá notando, percebendo. Assim. Quais explicações, histórias isso. você usou sem se dar conta? Assim. E no que você vai entrando no espaço do grupo, completar o sentido dessas histórias, das coisas que no que você vai entrando, eu sei que você sabe, no espaço, inúmeras pessoas reagem de formas diferentes. Perceba que você vai intuitivamente assimilando pessoas passam por coisas terríveis, algumas características, mudanças, destruição, alguma coisa sobre o jeito de respirar, de andar, isso criam para si, apesar de alguém, das coisas que você não precisa nem saber quem, alguma coisa sobre uma forma de se expressar, alguma forma de se comunicar, e muitas vezes algumas pessoas passam por eventos alguma coisa na forma de ser, menor do que alguma coisa, alguma coisa, pessoas traumatizadas por toda uma vida. Isso algo, é excelente, porque nos faz perceber algo, que nós, seres humanos, podemos generalizar, aprender de formas diferentes. Isso é maravilhoso perceber, porque significa que a partir de agora você... E note como você vai se misturando nesse grupo. Pode escolher o que é melhor para você. Como você vai misturando do que os desafios e problemas que você vive. Misturando no grupo. Misturando. Que existe de maior, misturando. E como você vai fazendo parte disso. Para onde o foco da sua mente poderia ser direcionado. E imagine um observador de fora passando e vendo o grupo. E vendo você como parte do grupo. Vendo você interagindo com o grupo. E de alguma forma entendendo inescapavelmente que você é parte desse grupo. Você é parte disso. Parte disso. E eu fico me perguntando quais são os propósitos maiores que fazem sentido, porque o fato de você ter sintonia e ter conexão com propósitos maiores não implica que você tem que estar fazendo atividades que vão tomar seu tempo, porque você está em sintonia com esses propósitos maiores, porque propósitos maiores influenciam tudo o que nós fazemos, nosso trabalho, as nossas interações sociais, as nossas interações com amigos, familiares. Eu quero que você entre em contato com tudo aquilo que é de ordem maior e que te sensibiliza nesse momento. Tudo aquilo de ordem maior que te sensibiliza. Tudo que é de ordem maior e sensibiliza você. Sensibiliza você. Sensibiliza você. Tudo, todas as coisas. Tudo que vai te sensibilizando. Sensibilizando
sensibilizando mais, vai sensibilizando cada vez mais, cada vez mais, mais. E por que essas coisas sensibilizam você? Por que o seu foco vai para isso? O que tem nessas coisas de ordem maior, ou que poderiam ser de ordem maior, que gentilmente vão levando o seu foco para lá? O que tem sobre essa questão? O que tem sobre isso? O que tem? O que tem sobre isso? O que tem? O que tem? O que tem? De outra forma, por exemplo, inspirando-se nessas referências fictícias. Como seria se você, mente inconsciente, fosse direcionando o foco da minha mente para eu prestar um pouco mais de atenção, um pouco mais de atenção nessas coisas todas? Como seria se você fosse fazendo isso, fosse convidando, fosse trazendo, fazendo isso, assim, o princípio da familiaridade é mais importante isso, do que o instinto de sobrevivência, pois algumas assim, pessoas se matam, mas não mudam. Então algumas pessoas acabam ficando. Como seria se você fosse investigando mais de perto? Racionalmente a defenda. Mais uma vez eu volto a dizer, não se trata de fazer ações só. Essas ações podem ser ações que você já faz, mas elas vão ganhar um colorido, uma dimensão, uma energia extra. Se de repente caminhar na praia, ou interagir com pessoas, ou até mesmo trabalhar, estiver agora também conectado com alguma coisa outra que acaba servindo a um propósito maior, acaba servindo a alguma coisa a mais, sustentado por mitos, histórias, crenças, valores, isso, uso de capacidades, hábitos comportamentais, sim. e formas. Imagine-se chegando um pouco mais perto de tudo isso. Como seria um pouco mais perto, um pouco mais, como seria conectar-se um pouco mais perto, Como será gostoso investigar, bom, agradável, prazeroso, investigar, ter proximidade, sintonia, ter um pouco mais. Como seria? Será? Será? Inspirando-se. Fazer isso
experimentar isso, assim, em tudo isso que transcende isso, o nosso espaço, assim, o nosso tempo, isso. o nosso Apenas veja, ouça, sinta, perceba. Como é possível vivenciar essas crenças de ordem maior? Essas coisas importantes maiores, onde eu faço uma contribuição única, só minha, através da forma como eu vou depurar isso no meu ser, direto ou indiretamente a forma como eu vou lidar com isso no trato com as pessoas, no trato, isso, assim, dessa forma, dessa maneira, desse jeito agora, tudo isso vai ganhando algum sentido, muito sentido. E tal qual você quis comprar talvez um carro novo, um objeto novo, alguma coisa, e você, quando decidiu que era o caso, você saiu na rua e no shopping, no meio da rua, começou a ver aquele carro, aquele objeto, aquela coisa por todos os lados. Todos os lados. É como se o universo tivesse colocado todos os exemplares daquilo na rua para você ver. Na verdade, eles já estavam lá, mas você não havia ainda decidido procurar por eles. Ou quando você decide acordar numa determinada hora, e o seu cérebro te acorda 1 minuto antes do despertador tocar, é porque tem uma parte sua vigilante, com um relógio próprio, com um sistema de alertas, com um foco próprio. E eu quero que esse mesmo mecanismo vigilante, que acompanha, que desperta, que procura para você inconscientemente, isso possa agora já ter começado, por exemplo, um processo de trazer para sua apreciação oportunidades para você investigar essas coisas de ordem maior, oportunidades para você investigar essas coisas de significado maior, oportunidades para você identificar, estudar, se perguntar como seria estar mais perto um pouco, talvez vivenciar, experimentar isso de ordem maior na minha vida agora, para contar para si uma nova história. Eu vou pedir que você, mente inconsciente, simplesmente cuide disso. Simplesmente faça isso. Simplesmente execute isso. E faça você poder ampliar a consciência das escolhas que você tem sobre aquilo que é importante, as coisas importantes. E como talvez ampliar
a possibilidade dessas coisas importantes na minha vida, dessas coisas importantes que podem simplesmente dar um colorido, um novo tom, trazer novas sensações, diálogos internos para minha vida. Eu não preciso começar uma fundação nem uma ONG, nem acordar de madrugada para fazer uma atividade social. Porque tem gente que faz tudo isso e não está verdadeiramente conectado com esses propósitos. Porque todas as noites, enquanto você dorme, eu quero saber como você pode se conectar com esses propósitos. Isso abre a oportunidade. Refletir, buscar, pensar. Isso. Conexões neurais que reforçam. E na medida em que você vai lembrando de esquecer, ou esquecendo de lembrar dos detalhes, dos trabalhos aqui programados na sua mente, você, mente inconsciente, vai ganhando mais liberdade e poder para poder amplificar escolhas sobre trazer significados que geram estados e mudam o corpo, a fisiologia e geram comportamentos e expressões no mundo. E eu vou fazer uma contagem de 0 a 7, a cada número você vai saindo desse estado. No 7 você abre os olhos sentindo-se muito bem, mais do que perfeito estado de saúde, harmonia, equilíbrio, bem-estar, que pode bem-estar já fazendo parte da sua vida agora, daqui por diante, em harmonia, inescapável, inevitavelmente, corpo, estruturas saudáveis, que simplesmente acontecem neurologicamente, vibram de todas as formas pelo seu ser. E a cada número você sai desse estado. No 7 você abre os olhos, 0, 1, respire profundamente, 2, mais uma respiração profunda, do seu jeito, da sua forma agora, 3, isso, tente em vão resistir, 4, muito bem, 5, espalhando, isso, 6 e 7, abra os olhos.